Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. Nesta edição vamos conversar com o padre Jason Gouveia, que regressou à Diocese depois de uma experiência de 4 anos no Brasil. Será no nosso espaço de entrevista, que é sempre antecedido pelas notícias da Diocese de Angra. O Papa Francisco convocou esta semana os líderes das conferências episcopais de todo o mundo para uma reunião sobre os escândalos de abusos sexuais associados à Igreja. O padre José Júlio Rocha, professor de Teologia Moral e da Moral Sexual no Seminário Episcopal de Angra, defende que é urgente rever a linguagem da sexualidade defendida pela Igreja. Que a Igreja seja capaz de ter uma mensagem clara que passa também pela revisão das suas teorias, da sua mensagem sobre a sexualidade humana. A Igreja precisa rever toda a sua linguagem sobre a sexualidade. Depois de Freud, a sexualidade humana é outra coisa do que era antes de Freud. A Igreja continua com uma mensagem sobre a sexualidade, com uma visão sobre a sexualidade e uma consequente mensagem que não tem em conta todos os aspectos da sexualidade humana, que envolve toda a pessoa, psicológicos, sociais, emocionais, vitais da pessoa humana, e não apenas reprodutivos. E a Igreja tem que rever, e o Papa penso que está no bom sentido. O Papa Francisco já percebeu, e toda a gente já percebeu, que as desculpas não são suficientes. Pedir desculpas, eu pedir perdão, não é suficiente. É preciso fazer alguma coisa. E este encontro com todos os membros das conferências episcopais, com todos os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro, tem uma dimensão jurídica que não tem a importância de um sino, de um concílio, mas tem uma importância muito grande no sentido de se tomarem medidas. José Júlio Rocha acredita que mais casos virão à praça pública, mas acredita ser um mal necessário porque o importante é limpar e purificar a Igreja. A mim, pessoalmente, me deixa profundamente constrangido, profundamente indignado, profundamente revoltado, profundamente desconfortável na minha posição de sacerdote. Porque não é só a imagem daqueles... Eu agora já não estou a falar do mal que foi feito às vítimas, e isto é a questão principal. São as crianças, os adolescentes que foram vítimas e que ficaram marcados para o resto da vida por estes crimes. Agora falo também da imagem e da imagem com que a Igreja ficou. E pessoalmente eu sinto-me também como sacerdote, como membro desta Igreja, sinto-me atingido também por os crimes dessas pessoas. Já ouvi dizer, alguém disse de mim, e eu ouvi isto de passagem, falar com o senhor é padre, e uma resposta a dizer: são todos pedófilos. Portanto, há depois esta generalização que também não é nada simpática. O professor do seminário defende ainda que o celibato deve ser revisto para que possa ser vivido devidamente. Esta entrevista com o padre José Júlio Rocha poderá ser ouvida na íntegra na próxima semana no Igreja Açores. Comunicar periferias, verdade e esperança é o tema das 4ª Jornadas Diocesanas da Comunicação Social, que decorrem a 26 de outubro em Ponta Delgada. O programa já está definido, como adiantou o cônego Ricardo Henriques, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral das Comunicações Sociais da Igreja. Em primeiro lugar, da sessão de abertura, presidida pelo Sr. Bispo, dirá uma palavra introdutória. Depois teremos uma primeira conferência pelas 10h15 com o professor Iago de la Serva, que é professor da Pontifícia Università della Santa Croce, em Roma. Haverá a seguir depois um debate, após o que, havendo um pequenino intervalo, haverá uma mesa redonda sobre a temática a formação e o treino dos jornalistas nos médios de inspiração cristã. Nesta mesa redonda intervirão o Pedro Gil, do Gabinete de Comunicação e Prelatura da Opus Dei em Portugal, o Padre Paulo Terroso, do Gabinete de Comunicação da Arquidiocese de Braga, Eduardo Sintra Torres, da Universidade Católica, professor Paulo Menezes, da Universidade dos Açores.
Esta mesa redonda será moderada pelo presidente do Instituto Católico de Cultura, o Cônego José Medeiros Constâncio. À tarde, os trabalhos retomam às 15 horas com uma mesa redonda sob o tema Ser voz dos que não têm voz, um jornalismo acima dos interesses pessoais e corporativos. Nesta mesa redonda irão intervir Rui Goulart, da RTP Açores, Paulo Gouveia do Açoriano Oriental, Rui Caria da SIC e Luísa Couto da TVI. Moderará Olivéria Santos. Depois, após o debate e um pequenino intervalo, haverá testemunhos, pequenos vídeos feitos com jornalistas que trabalharam em médias jornalistas e informação religiosa. Trabalharam essa informação religiosa em médias de caráter generalista. Esses testemunhos serão de Joaquim Franco, Aura Miguel, Manuel Vilas Boas, António Marujo e Rosa Pedroso Lima. E será apresentado pela Tatiana Urique. Depois terminará com uma pequenina sessão de encerramento em que usará da palavra o Bispo diocesano. As Jornadas Diocesanas da Comunicação Social terão lugar no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada. As inscrições já estão abertas e os interessados podem formalizá-las em www.igrejaacores.pt. Em mais um ano pastoral, a Diocese de Angra volta a reorganizar-se e os sacerdotes mais novos têm os primeiros desafios. Nuno Fidalgo foi ordenado em junho e vai paroquiar em toda a ouvidoria das Flores em regime insólito. O desafio é a constante da nossa vida e aceitar a missão é sempre, vamos fazer sempre com o coração aberto, não é? E aceitei com serenidade, com calma, numa atitude de serviço, saber que estamos ao serviço e onde Deus pede que vamos, não é? Onde Deus quer que estejamos, é lá que nos devemos estar, é lá que devemos colocar o nosso coração, a nossa disponibilidade, o nosso serviço, e foi desta maneira que aceitei a missão. O padre Nuno Fidalgo será apresentado oficialmente a 30 de setembro na festa de Nossa Senhora do Pilar e São Roque. Já o padre Miguel Tavares deixa 5 anos depois a Bretanha para rumar a Santa Maria, onde já está instalado. Será um desafio diferente porque estamos a falar de uma pastoral de ilha em que tanto eu como o padre Rui Silva somos ambos párocos de todas as paróquias da ilha, um trabalho insólito, e estou a encarar este novo desafio que a Igreja me pediu, de coração aberto, olhando às necessidades das pessoas, compreendendo também os seus anseios, as suas expectativas, as suas esperanças, também as suas dificuldades, e trabalhando como irmãos, todos juntos, para que o Reino de Deus também cresça, continue, melhor dito, a crescer na Ilha de Santa Maria. É uma realidade nova, embora eu conheça bem a ilha e tenha lá a família e amigos, mas é uma realidade nova, porque é uma ilha diferente, uma ilha nova, e é também um novo desafio diferente daquele que eu tive nos últimos 5 anos. Já o padre Vítor Arruda regressa à ilha de São Miguel depois de paroquiar em Santa Maria. O novo ano pastoral fica também marcado pelos regressos do padre Jason Gouveia e do padre José Paulo Machado à Diocese de Angra. As equipas dos casais de Nossa Senhora do setor oriental arrancaram as atividades para o próximo ano pastoral na passada quinta-feira. O padre Miguel Tavares faz parte da equipa do setor a partir de agora e nos próximos 3 anos e contou ao Igreja Açores os objetivos para este triênio. O novo casal responsável tomou posse, digamos assim, o José Benjamin e a Susana Rodrigues. Os objetivos, em primeiro lugar, é a unidade das equipas, renovar as equipas e fazer um trabalho de unidade com todas as equipas existentes já. Em vez de, vamos procurar fazer este trabalho para que não fique cada equipa com o seu conselheiro espiritual, mas não há ali depois uma comunhão maior entre equipas, uma partilha maior. E este ano, para já, é o principal objetivo. Depois, também temos como objetivos a renovação das equipas, novas equipas. Equipas que se pretendem mais numerosas e onde se pretende também incluir os recasados. É uma inovação na nossa realidade, no país talvez já não,
mas vai de encontro àquilo que o Papa Francisco, de certa forma, nos pede, numa visão de saída, numa visão de comunhão, numa visão de acolhimento, que ele nos pede no seu documento de Amoris Laetitia. Eu penso que, quando nós trabalharmos neste campo, eu penso que as expectativas têm que ser altas, porque quando nós falamos de acolhimento, quando nós falamos, e mais do que falar, quando trabalhamos e realizamos o acolhimento, a comunhão, a partilha, só pode dar certo. Por isso as nossas expectativas são bem altas. O arranque das atividades aconteceu na passada quinta-feira, dia 13 de setembro, e contou com uma celebração presidida pelo Bispo Dom João Lavrador. E é nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o padre Jason Gouveia, nascido e criado no Canadá, que depois de 4 anos no Brasil regressa à Diocese de Angra para paroquiar nas paróquias de Ajuda, do Pilar e dos Remédios. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco nesta edição do Igreja Açores. Já iniciou funções nestas comunidades? Como é que foi este arranque? Boas, com muita alegria que estou a falar para todos os nossos ouvintes do programa Igreja Açores. Com muita alegria, sim, voltei, estou nessas paróquias já tomei posse. E esse arranque estou agora no momento de conhecer, estou a ver como é que é conhecer as pessoas, como é que são os hábitos, como é que são as mentalidades, um pouco conhecendo a realidade, contatando um pouco as pessoas. E é isso, quando não venho ainda com muito querer ainda fazer muitas coisas, agora quero conhecer melhor, quero estar a me enraizar, ficar um pouco num contexto mais familiar, conhecendo as pessoas, e daí então podermos traçar um pouco um projeto de evangelização aqui para as paróquias onde eu fui colocado. Mas antes de mais vamos tentar perceber quando é que despertou para o sacerdócio, quando é que vem para os Açores, depois quanto tempo vive por cá e quando é que vai para o Brasil? Então, eu nasci pais açorianos, a nossa origem de Rabo de Peixe. Os meus pais eram imigrantes no Canadá, na cidade de Montreal. E nasci em Montreal, mas vivi muito pouco tempo. Nós regressamos para os Açores e eu apenas tinha 5 anos de idade quando os meus pais voltaram para os Açores. Então, logo cedo, os meus pais fizeram uma experiência, quando vieram para os Açores, fizeram uma experiência espiritual assim muito forte, que foi o cursilho de cristandade, que aqui na nossa diocese é muito forte, é um movimento muito forte. Então, eles fizeram o cursilho de cristandade e daí para a frente, a nossa família modificou-se. A gente participava na Eucaristia Dominical, a minha mãe envolveu-se nos movimentos da igreja, os padres iam à nossa casa. Então foi assim, a nossa família teve essa graça. A partir desse momento, desse encontro que os meus pais tiveram, abrir-se assim a uma vida mais cristã. Então, logo cedo, eu fui para acólito e a minha mãe diz-me, ainda era muito criança, quando eu começava a dizer que eu queria ser padre. E fui, de facto, assim, fui muito cedo para o seminário, fui para o seminário menor, aqui em Ponta Delgada. Vivi 12 anos no seminário até ser padre. Então, foi assim, uma vocação bem infantil. Quando eu brincava com os meus primos, queriam que eu fosse outras coisas, outras profissões, brincávamos às profissões, e eu lá na brincadeira eu era sempre o padre. O padre era eu. Então fui desde pequenino, né, incutido, tendo essa vontade. Claro que sim, claro que fiz outras experiências, vivi também um tempo fora, fiz todas as experiências que eu necessitava de fazê-las para, de facto, ter a certeza e descobrir que a minha vocação era mesmo viver a vida sacerdotal. Como é que foi esta experiência no Brasil? 4 anos no Brasil é certamente uma experiência muito intensa. Sim, eu costumo dizer que no Brasil eu vivi os melhores momentos do meu ministério, mas também vivi muitas dificuldades. E se calhar talvez também os piores, não posso dizer que o pior, que também ainda falta, graças a Deus, algum tempo ainda para viver bem o meu ministério. Mas fui muito feliz no Brasil e também passei algumas dificuldades.
No Brasil foi assim, a minha vida assim mudou muito. Com certeza que o padre que eu sou hoje não é o padre que eu fui. Foi uma experiência muito rica, tive contato com as novas realidades, com um contexto de igreja muito diferente, um pouco segundo as necessidades, né, da igreja daquele lugar, no Brasil, mas com certeza, né, tive contato com novos movimentos, novas comunidades que me fizeram de facto abrir um pouco o leque daquilo que são as nossas ações pastorais. Também passei por muitas dificuldades, fui pároco de uma comunidade mesmo, mas é uma comunidade aquilo que nós chamamos de, né, bairro social, comunidade de favela. Fui pároco do Complexo de Alemão, que tem cerca de 165 mil paroquianos, e foi um desafio muito grande, porque de facto eles respeitam muito o que é igreja, o que é padre, mas viver num contexto em que as pessoas, o horizonte de vida e de esperança é tão reduzida e que as pessoas são pobres, literalmente, não só no material, mas são pobres, são disponíveis, são abertos. Então foi um desafio enorme, foi uma experiência maravilhosa e fez-me com que eu pudesse me cingir um pouco naquilo que é o essencial, naquilo que é o essencial de comunidade, naquilo que é o essencial de igreja. E fazer essa experiência, mesmo nos lugares onde ninguém quer ir, para os lugares onde a vida pode ser arriscada em qualquer momento, em que num dia podemos estar bem e no outro dia o nosso perigo de perdê-la é grande, porque são conflitos com armas, são guerras diárias entre bandidos, policiais e outras facções que a sociedade tem lá. Então foi um desafio muito grande, mas foi muito belo. Mas para mim, assim, o que mais me enriqueceu nessa experiência missionária foi poder adquirir um pouco da experiência espiritual que, quer em todo lugar no Brasil, existe, né? Respira-se pessoas que têm fome, têm sede da espiritualidade, procuram a espiritualidade. E isso foi muito rico para mim nessa experiência. Num país com tanta violência, com tanta insegurança, que lugar é que a Igreja encontra num país assim? A igreja do Brasil tem muitos desafios, né? E é outra realidade, e é um país enorme, são desafios de extremos, é um país muito grande. Claro que a igreja tem muitos desafios, mas no que diz respeito à segurança, é muito difícil, porque nós olhando agora para o Brasil, mas de fora um pouco, agora já estando em Portugal e olhando para aquilo que eu vejo escutando, o Brasil, as pessoas estão muito desesperadas no que diz respeito a uma esperança de uma vida melhor, no contexto social, no contexto político. As pessoas estão desacreditadas, não acreditam em ninguém. E a igreja aparece muito como aquele que é aquela esperança que vai vir um dia melhor, né? Desde que quiser vai acontecer, né? E estamos nas mãos de Deus. O brasileiro tem muito isso. E a igreja, pronto, dá essa resposta no meio de tanta instabilidade, no meio de tanta insegurança, a fé é seguro. A fé é, se calhar, um dos passos onde se pode caminhar com alguma segurança. Claro que no que diz respeito à fé, é tudo muito pessoal e é muito incerto naquilo que é certeza racional, mas se torna verdade e para eles é muito importante, porque no meio de um mundo que está-se a desmoronar de todas as partes, políticas, económicas, sociais, em que a vida é mesmo um perigo, aqui a gente tem o hábito de dizer, né? Olha, amanhã nós não sabemos, mas vivemos numa segurança de tal maneira que a gente pode garantir às pessoas que amanhã vão estar vivas. Lá não. Então a segurança que tem mesmo é aquilo que a igreja dá, aquilo que a igreja prega, que é Jesus, que é o céu. Então é um desafio muito grande, mas claro que isso é muito geral, depois tem muitas questões muito específicas que é de expressão, né? A própria igreja tem a mesma realidade, que é a realidade pobre, mas também tem uma realidade muito rica, muito rica.
tem desafios de grandes respostas para a juventude, mas também noutros lugares, assim, lugares muito tradicionais e de autêntica missão. Então é um desafio muito grande viver a Igreja no Brasil. Destes 4 anos, o que é que sente que trouxe de mais importante para a Diocese de Angra e para este novo desafio que é ter estas novas 3 paróquias? Então, para as minhas paróquias, eu estou a serviço daquilo que é aquilo que são as necessidades que elas desejam, que elas anseiam. Com certeza que é aquilo também que acontece pela Diocese toda, não é só nas minhas paróquias. Mas o que eu quero pôr em prática aquilo que o carisma que eu vivo, né? Quero evangelizar, quero que as pessoas possam fazer um encontro fazer uma experiência forte, um encontro forte com Deus. E isso é preciso gastar energia, preciso gastar forças para que não seja só um encontro com Jesus que se aprende na catequese ou que se vai à missa e que se tem, mas é um verdadeiro encontro com esse Jesus Cristo ressuscitado que é feito dentro da comunidade. Então quero muito de facto que as pessoas possam ter esse encontro, sejam de facto inseridas na comunidade. Claro que temos um grande desafio pela frente, que é o facto da juventude procurar a questão da dependência química. É um grande desafio que eu não sei como ainda, mas não podemos virar as costas. Há uma quantidade de desafios, né? E os desafios também têm a ver com que cada vez mais estamos a perder cristãos, estão desencantados, estão tristes, estão cansados de ter sempre as mesmas respostas, mas nós ainda temos uma igreja que procura, que tem sede, as pessoas têm sede e fome da palavra de Deus, querem procurar Deus. Agora, se calhar nós não conseguimos dar essa verdadeira resposta. O que eu quero fazer, de facto, é que ao pouco e pouco, dando o alimento certo, conforme as necessidades que a gente vai se encontrando. Aqui nessas próprias, concretamente, nas minhas onde eu estou, se a primeira é preciso dar uma comida mais leve, vamos dar uma comida mais leve. Depois quero, pouco a pouco, que as pessoas sejam aprofundadas mais no mistério de Deus e no mistério da Igreja e poder se alimentar bem e melhor do próprio Deus. Quais são as principais diferenças entre evangelizar no Brasil e evangelizar em Portugal? Aqui é muito diferente. Por exemplo, a Igreja no Brasil ela é muito falha no que diz respeito à formação, à catequese. Ou seja, a catequese é muito fraca, a catequese é muito infantil mesmo, as pessoas não têm assim grandes oportunidades para aprofundar muito a fé. E a própria teologia é um pouco desatualizada no que diz respeito à maioria. Não estou a dizer que isso é geral, mas aquilo que encontrei, a maioria mesmo dos sacerdotes tem uma formação um pouco muito diferente da nossa. No que diz respeito à catequese, ao conhecer os conteúdos da nossa fé, ao conhecimento das doutrinas, as pessoas são muito mais fracas. Mas, por um lado, tem uma igreja muito mais vivencial, mais experimental, as pessoas experimentam muito a questão da fé. É uma sabedoria não pela razão, mas é uma sabedoria pela vida, pela experiência pessoal de cada um. Em Portugal, pelo contrário, nós temos ótimos catecismos, um programa de catequese maravilhoso, que tem todo o conteúdo. Se os nossos jovens conseguirem até os 10 anos da catequese, saem mestres da palavra e da fé, mas no entanto está a faltar vivência, está a faltar encontro, está a faltar as pessoas encontrar Jesus, não o Jesus da catequese, mas o Jesus que é vida, que lhes dá um desafio, que desafia, e então acho que esse é o grande desafio, é colocar na nossa evangelização a parte mais vivencial, a parte mais experiencial, a experiência. E isso nós temos um pouco, né? A gente fala com a dificuldade, por exemplo, aqui em São Miguel dos Romeiros. Há uma semana maravilhosa, uma semana que foi um retiro, eu estive com Deus, mas foi só uma semana, porque depois o resto do ano, o que é que está-se a passar? Tiveram uma vivência muito forte e espiritual naquela semana, mas o resto do ano, não, existe essa dificuldade de permanecer nessa vivência, de permanecer nesse encontro sempre com Deus. E então esse é para mim o grande desafio, a grande diferença
desses dois países. E no que diz respeito à evangelização, nossa evangelização, temos planos maravilhosos, temos tudo organizado, uma igreja muito organizada, mas suponho que falta a gente apostar um pouco na vivência das comunidades, que as comunidades sejam esse lugar onde as pessoas vão beber e onde têm sede de Deus. Então tem que ser mais vivencial, mais vida, as nossas liturgias com mais vida e menos ritos. Mais vida, por exemplo, também música, porque é um dos seus modos de evangelização de eleição, não é? Lançou um álbum antes de voltar a Portugal. É uma maneira de chegar às pessoas, é falar na linguagem que as pessoas entendam, é falar na linguagem de hoje. Tenho muito medo que um dia a igreja possa falar e as pessoas não entenderem a sua linguagem. Eu decidi evangelizar pela música, não tanto pelo talento ou pelo dom que Deus me deu. Gosto de cantar, evidentemente, gosto, mas reconheço que também não é assim um dom tão especial. Eu canto porque sinto necessidade e vejo com que a música possa ser um canal de evangelização, um canal para que as pessoas possam receber a mensagem muito mais fácil e muito mais e chegar a muita gente. E então optei por esse caminho e bom, já tenho 2 CDs, um CD gravei aqui em Portugal, o primeiro CD Cristo Reina e o segundo gravei no Brasil. 2 CDs bem diferentes e tendo em conta aquele contexto que eu falei, que são realidades bem totalmente diferentes. O Ritmo do Céu, um CD muito mais animado, um CD que é para levar o anúncio do querigma, da mensagem de Jesus Cristo, através de vários ritmos, porque o Brasil é rico em ritmos musicais, e foi pensado um pouco nesse sentido. O primeiro, que é o Cristo Reina, que foi para nós aqui, é um CD muito mais intimista, por isso mesmo que eu acho que as pessoas têm necessidade de criar essa intimidade com Deus, de criar esse Deus mais próximo, mais íntimo, como a gente tem amigos íntimos que nos conhecem, que a gente fala à vontade e já não está com grandes problemas para estar a falar direito com os nossos amigos. Então esse Deus tem que ser assim, um Deus mais intimista. E foi o primeiro CD assim, muito mais calmo, muito mais íntimo, com palavras muito simples para que as pessoas possam criar essa intimidade com Deus. E com certeza tenho desafios pessoais também para o meu ministério, independentemente da paróquia. Quero pôr em prática, dar continuidade a esse projeto de evangelização pela música. Quero também... Pela Zumba também? Sim, também. Mas é isso que eu estava a dizer. Agora, inicialmente, eu quero ver se há uma necessidade para as pessoas. Se as pessoas querem, se as pessoas desejam, se as pessoas pedem. Aí sim, aí vou, com toda a certeza, dar a resposta que as pessoas precisam. Mas se as pessoas não necessitarem, também não vou obrigar a tal. A Zumba também é um projeto muito interessante. É um projeto que eu descobri pela minha vida pessoal. Eu tive que fazer muito exercício físico e descobri na Zumba que as pessoas saem animadas, as pessoas saem felizes, as pessoas saem e depois gasta-se muitas energias, gasta-se muitas calorias. E por que não, se está-se a tratar bem do corpo, está-se a tratar bem da mente, do ânimo das pessoas, da parte dos sentidos. E por que não acrescentar aqui a parte da fé? E então foi aí que eu acrescentei, então, das minhas aulas a gente fala de fé, a gente fala de Jesus, é uma oportunidade também das pessoas se envolverem totalmente, o corpo, a mente e o espírito. Padre Jason Gouveia, o que é que o fez regressar? Então, foi um pouco aquela conversa que a gente falou no início. O Brasil está um pouco, por minha vontade mesmo, minha vontade, eu queria ficar mais um pouco tempo, também não era assim muito mais tempo, mas queria ficar mais um pouco tempo porque tinha alguns projetos que tive que, de certa maneira, agora vou ter que reestruturá-los porque estava pensando ficar mais tempo. Mas o que aconteceu mesmo foi que eu morava na cidade do Rio de Janeiro e o que me levou assim, mais a tomar essa decisão foi mesmo a insegurança que se vive lá. E quando eu fui, não fui, claro que fui que sabia que o Brasil não era como Portugal, tinha a sua insegurança, mas era uma segurança que a gente sentia um certo controle, era uma insegurança controlada, agora está mesmo descontrolado. E eu tive que repensar e ver que, pronto, eu acho que Deus
quer que eu seja um padre missionário, mas um padre missionário vivo. Então comecei a pensar, porque as pessoas diziam um pouco preocupado, tu és português, vai embora, isso é uma loucura, a gente quer sair daqui e você está aqui. E depois comecei a pensar mesmo de facto que estava pondo a minha vida muito em risco e que Deus também se calhar fez com que eu passasse por esse, era um sinal de Deus a dizer, olha, já chegou o tempo agora de regressar e vais agora voltar com essa experiência que tiveste e fazer também a partir dos Açores. Com certeza, quando eu saí do Brasil não me despedi, quero muito voltar lá agora claro que não é como residente nem como missionário, mas dar continuidade aos projetos que iniciamos lá. Padre Jason, que palavra quer deixar às suas novas comunidades, das paróquias da Ajuda, dos Remédios e do Pilar, de uma forma muito sucinta, porque o nosso tempo está a esgotar-se? Então quero dizer que a todos, né, mesmo aqueles que não puderem estar presentes, que de facto se sintam como ovelhas que têm um pastor, que são aqueles que fazem parte de um redil, são a igreja. Quero muito que Jesus olhe para nós e diga assim, são ovelhas que têm pastor, podem estar cansadas, podem estar oprimidas, podem estar tristes, mas têm um pastor. E que estou junto, quero caminhar junto, quero construir essa família, vim para servir, vim como Jesus e darei o meu melhor para que de facto cada vez mais a igreja seja igreja aqui nesse lugar que é das Bretanhas. Então eu conto com cada um de vós e espero também que cada um possa contar comigo para aquilo que mais necessitarem, e especialmente nas questões do Espírito. Padre Jason Gouveia, seja bem-vindo mais uma vez à Diocese de Angra e bom trabalho a partir de agora. Muito obrigado e também um bom trabalho para si e para toda a equipa que faz esse programa e que a nossa igreja cada vez mais comunique aquilo que acontece nas nossas ilhas e assim a gente possa sentir-se mais unidos. Muito obrigado e até todos abençoe. E nós regressamos na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra.